Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje vamos falar dessa empresa aí, ó, a Viver Incorporações, que até pouco tempo custava centavos, chegou a R$9 quando ela ameaçou e saiu da recuperação judicial, mas de lá pra cá ela só cai. Atualmente está na região dos R$2. Então eu trouxe aqui o estudo fundamentalista dessa empresa para a gente saber se ela tem potencial ou não de valorização. Claro, sempre após a vinheta. Passando para HTs mais de 3.590 inscritos, se você não se inscrevendo, clica no inscrever-se, ative o sininho para cima de inscrições, porque todos os dias tem conteúdo novo aqui no canal. Usados aqui não serve com a criação de indicação, com investimento, mas desenho de reputado do investidor. Quer ficar bem informado? Acesse minha coluna Fato Relevante no site da App Capital. Posto lá cedinhas para notícias que vão balançar o mercado financeiro, além da nossa coluna diária aqui de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã, o Zambelli News. Outra fonte importante de informação, site guia do investidor.com.br, um site completo sobre ações, fundos imobiliários, dividendos e até small caps. Acessa lá para mais informações. Quer bater papo com outros investidores sobre análise técnica, fundamentalista e macro do mercado financeiro? Eu te convido para entrar na nossa comunidade de estudos do mercado financeiro no Telegram. É gratuito, o link está na descrição deste vídeo. O ano de 2007 ficou conhecido pelo enorme volume de IPOs. Foram 51 empresas que estrearam na Bolsa Brasileira. Em meio à febre da abertura de capital, o setor de construção e incorporação foi destaque, com 14 ofertas públicas. E a Viver, que até recentemente estava em recuperação judicial, fez parte deste grupo. Em primeiro lugar, vamos entender que lá em setembro de 2016, quando começou a recuperação judicial da Viver, havia um passivo de quase R$1 bilhão a ser reestruturado. De lá para cá, foram feitas 5 etapas de capitalização da companhia, ou seja, a empresa foi emitindo ações e arrecadando dinheiro com isso. Sendo assim, 98% da dívida habilitada foi quitada. Com o fim do processo de recuperação judicial, no entanto, abrem-se novos horizontes para a empresa. Em primeiro lugar, o acesso à linha de crédito com condições mais atraentes será facilitado, o que facilitará a compra de novos terrenos e o desenvolvimento de empreendimento nas áreas que já estão de posse da companhia. Aliás, atualmente a Viver tem um banco de terrenos que vale aí 153,7 milhões de reais. Mais da metade está na região sudeste, uma área pouco expressiva com termos de valor, mas que está em regiões aquecidas. Então a Viver, em 14 de junho, pediu o encerramento do processo de recuperação judicial. A consultoria KPMG emitiu parecer favorável ao encerramento dessa recuperação judicial em 22 de junho. 2 dias depois, o juiz conferiu o prazo para a manifestação dos credores da empresa se manifestarem se concordavam com o fim da RJ. Esse período acabou no dia 21 de julho. No dia 22, a KPMG se manifestou em defesa do encerramento do processo de recuperação judicial. Já no dia 29 de julho, a manifestação da companhia em defesa do encerramento da recuperação judicial também foi feita. E aí, no dia 2 de agosto, proferiu-se então o deferimento do juiz para o encerramento da recuperação judicial da companhia. E aí, nessa espreita do fim da recuperação judicial, as ações se valorizaram fortemente e quem acabou comprando na casa dos R$9 amarga hoje um grande prejuízo. Mas e aí? Vamos agora olhar os fundamentos da Viver para saber se a empresa é próspera no longo prazo. Trazendo aqui parte do resultado que ela divulgou no segundo TRI de 2021 em relação às vendas contratadas. No segundo TRI de 2021 foi 13,1 milhões de reais de vendas brutas contratadas para a companhia. Um pouco menor que no primeiro TRI de 2021 e bem acima do terceiro TRI de 2020, mas abaixo do segundo TRI do ano passado e também do quarto trimestre. Com relação agora a essas vendas contratadas, por segmento, 35% é no setor supereconômico, ou seja, imóveis de baixo valor, 28% em imóveis de padrão médio a alto e 37% de imóveis no setor econômico. Por região, 36% está na região sudeste, tirando São Paulo, porque São Paulo tem aqui 29%. 22% na região sul do país, 9% no centro-oeste, 4% no nordeste e nada na região norte. Os distratos que a companhia teve ao longo deste segundo TRI de 2021 equivaleram aqui a 30 distratos, ou seja, 30 unidades foram devolvidas à companhia, que tem um volume geral de vendas aqui de 7,5 milhões de reais. Alta com relação ao primeiro TRI de 2021 e também ao terceiro TRI de 2020, mas bem abaixo ao quarto trimestre de 2020. Vejam que o nível de distrato da empresa nesse trimestre foi extremamente elevado e isso, claro, impacta as contas da companhia.
totalizando aqui um valor devolvido no quarto tri de 2020 de 21,1 milhões de reais. E aí o estoque que a empresa tem? Atualmente são 571 unidades, 106,3 milhões de reais em estoque. Destes, 82% é do segmento econômico, 3% do supereconômico, 3% turismo e comercial, 8% de padrão médio e 4% de padrão médio alto. Com relação à dívida da empresa, os valores discutidos aqui da sociedade de propósito específico na recuperação judicial, então 58,6% dos credores são clientes, 5,6% condomínios, 1,4% corretagem, 2,7% fornecedores, 1,3% são outros passivos, 4,9% passivo trabalhista, 10,8% de passivo tributário e 15% de vícios construtivos. Ou seja, reparos que a empresa tem que fazer porque a qualidade dos seus edifícios deixou a desejar e foram apresentados aí defeitos que são considerados vícios, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, ou seja, aquele chamado vício oculto, que aparece depois que o imóvel é entregue e que não é culpa do inquilino. Seguindo agora com os valores, A receita operacional bruta no segundo tri de 2021 foi de 19,2 milhões de reais, alta de 91,3% quando comparado ao segundo tri de 2020, onde esse valor foi de 10 milhões de reais. De modo que a receita operacional líquida ficou em 18,8 milhões de reais, alta de 86,3%. O custo dos imóveis para sua construção foi de 12,71 milhões de reais, queda de 30% quando comparado ao mesmo período do ano passado, onde era de 18,20 milhões de reais. Desta forma, a empresa deu um lucro bruto aqui de 6,1 milhões de reais, extremamente acima dos 8,1 milhões de prejuízo que a empresa apresentou lá no segundo tri de 2020. Pegando esse lucro aqui, deduzindo as despesas comerciais com comercialização, que foi de 1,7 milhão de reais, despesas gerais e administrativas, 9,3 milhões de reais, amortização e aí outras despesas adicionais aqui, como por exemplo o repatriamento de dinheiro vindo de provisões, a gente tem então que o lucro antes do resultado financeiro foi de 3,2 milhões de reais, bem acima do prejuízo obtido no segundo tri de 2020, que foi de 13,9 milhões de reais. O resultado líquido financeiro da empresa ficou negativo em 649 mil, bem acima dos 12,8 milhões. Então, de certo modo, aqui a gente consegue visualizar que a empresa apresenta, de fato, números melhores no comparativo de um ano atrás. Resta saber se ela vai continuar fazendo esse movimento. Sendo assim, o lucro líquido no período foi de 2,5 milhões de reais. De acordo com a empresa, esse lucro também está relacionado aí à menor provisão de crédito duvidoso. Vamos seguindo com a análise. Agora vamos avaliar a receita líquida. Se olharmos esse tipo de fundamento, nós podemos perceber que a Viver sofreu ao longo dos anos, principalmente entre 2015 e 2019. Então, assim, receitas extremamente baixas, inclusive receitas negativas. De 2008 até 2013 era um período assim um pouco mais oscilante, Então nós podemos ver que ela não tem muita constância de receitas e isso dá um sinal de alerta ao investidor. Com relação ao lucro, o último ano em que a empresa deu lucro foi 2010. Abaixo de 100 milhões de reais ali, de lá para cá, só prejuízo, chegando no pior valor, quase meio bilhão de reais aqui em 2012, e enfim, ela continua não dando lucro. Então, situação difícil até o momento. Ela tem que de fato fazer o turnaround aqui para conseguir dar lucro e aí se tornar uma empresa mais rentável. Com relação ao preço sobre valor patrimonial, era de 0,57 em 2011, 0,30 em 2012, aí entrou numa região de patrimônio líquido negativo. Atualmente, menos 2,29, o pior valor da série histórica aqui. Qual é o grande problema aqui com relação a preço sobre valor patrimonial negativo? Significa que a empresa tem patrimônio líquido negativo, Isso aí é muito sério do ponto de vista do investidor, porque uma empresa com patrimônio líquido negativo, se ela pegar todo o patrimônio que ela tem e vender e fazer dinheiro com todo esse patrimônio, ela ainda não consegue pagar todas as suas dívidas. Então é uma empresa que, mesmo saindo da recuperação judicial, encontra certa dificuldade. E justamente isso, o patrimônio líquido da empresa é de menos 170 milhões de reais, tendo uma dívida bruta de 210 milhões de reais, disponibilidades, que são caixas, investimentos que a empresa pode retirar rapidamente, 67 milhões, de modo que a dívida líquida da empresa está em 142,8 milhões de reais. Para uma empresa ter patrimônio líquido negativo, ela tem mais passivos do que ativos aqui no caso. Então ela tem mais passivos da ordem de 338 milhões, acima desse valor, já que esse é o total de ativos da companhia.
Então, assim, ela saiu da recuperação judicial, é uma coisa boa, mas é uma empresa ainda que apresenta patrimônio líquido negativo, então o risco dessa ação ainda é extremamente alto. E como a gente sabe, no mercado financeiro, quanto maior o risco, pode ser que se tenha um maior retorno, né? Empresas de maior risco trazem maior retorno se aquela tese de investimentos der certo. Mas aí precisa de muito trabalho para viver em corporações, seguir o caminho certo. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Já investiram na Viver em Corporações? Tem ações dela? Se ficou alguma dúvida, escreva aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe no grupo de WhatsApp, Telegram, divulgue pros amigos. Nesses são os parceiros App Capital, Guia do Investidor e essa nossa comunidade exclusiva e gratuita do Telegram. Eu te espero lá. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.